Fazemos aí um link, né, um trocadilho com o nome menopausa, falamos de menopause, né? Buttons, na verdade, do inglês, os botões de menopausa, e a gente faz uma brincadeira, né, com o nome pausa, para a gente justamente elencar os principais botões que, de repente, a gente poderia pensar com mais carinho para essas mulheres, que elas se sentem desconfortáveis e que a gente poderia, então, oferecer tratamentos e serviços para elas. Então, Menopause Buttons é um estudo global sobre o comportamento e consumo da mulher menopausada. Você que está aqui na live, quiser tirar o print de tela, você quiser, de repente, também fazer postagens sobre o que você está aprendendo agora, não se esqueça de marcar a Farm Special. Então, @Farm Special, @Belicia, tá? Porque isso é bem bacana da gente interagir, da gente ver, isso viraliza. É uma vibe muito bacana que a gente tem quando a gente tem pessoas estudando, compartilhando das mesmas ideias, e a gente quer dessa forma, né, se manter motivado, se manter informado. Pessoal, então olha só, esse estudo começa falando justamente da nossa intenção, que é entender as mudanças de comportamento que está acontecendo com essas mulheres, e detalhe, não é só pele, tá? Eu estou falando também de cabelo. Vamos falar disso. E a gente quer justamente, né, favorecer o rejuvenescer. Rejuvenescer, na verdade, é você ser mais natural, né? Eu quero sim estar bem, eu quero estar bonita, mas eu não quero estar artificial, ser artificial. A gente vai aprender com este público aqui que não adianta determinadas promessas, não adianta determinados rótulos, não adiantam determinadas chamadas de marketing, né? Porque elas não se identificam, elas sabem identificar o que é promessa, o que é marketing, do que realmente poderia, peraí, né, ser útil para elas, ok? Então, aqui essa nossa pesquisa é justamente apresentar para vocês o resultado dessa pesquisa que é em nível mundial. Hoje, 930 milhões de mulheres estão com idade acima de 50 anos. E acima de 50 anos, a gente tem a mulher na peri e na menopausa. Isso pode variar, né? Então, peri e menopausa é uma condição de transição, né? Nem todos os sintomas estão presentes, a coisa acontece aos poucos, né? E aí a gente tem, então... opa, entrou mais uma pessoa, que bom. Isso está acontecendo e faz parte, então, aí dessa transição que é normal e que acometem, então, essas mulheres, e a quantidade é grande. A nossa proposta aqui, quais são as nossas propostas, né? Quais são as percepções emocionais dessas mulheres? Vamos falar bastante da parte de como se elas se identificam. Quais as mudanças na rotina de beleza? Isso impacta a gente na hora de desenvolver tratamentos. Qual a percepção que elas têm sobre os produtos de beleza? Opa, vamos ver quem que está errando, né? E quais são as necessidades não compreendidas? Aqui também nós estamos errando. Né? Não sei por que a minha apresentação ela não expande a tela. Eu vou tentar abrir novamente, porque vai fazer falta aí este rodapé. Deixa eu abrir novamente, porque eu quero essa tela totalmente aberta. O rodapé vai fazer falta e está aparecendo outras informações aqui. Então, olha só, como é importante, né, a gente entender. Eu tenho visto ultimamente no Instagram muitas lives acontecendo com este tema. Não sei se vocês perceberam a mesma coisa. Muitos médicos, pessoas da parte de nutrição, pessoas da parte de... não sai mesmo. Às vezes isso acontece. Opa, saiu. Pessoas também da parte de dermatologia, falando dessa mudança, falando deste tema. E eu acho que é algo que está realmente chamando muita atenção. É muito oportuno a gente estudar este assunto. Pessoal, essa pesquisa foi feita pela Consumer Now
É um estudo conduzido desde 2018 com 42 mulheres que foram intensivamente estudadas, tá? Então elas estão aí representando estes países, na verdade representam os continentes, né? A gente sabe que por conta de tradição, clima, né, hábitos alimentares, a gente tem uma série de situações que influenciam, né? Como vai ser a pele, como que vai ser, então, a percepção das mulheres quando chegarem na pele e na menopausa. Por isso que a gente tem, então, essa pesquisa feita no mundo inteiro, né? Estudo global, então, sobre este comportamento envolve o Brasil representando, então, a América do Sul. Vamos entender quais são as mudanças que estão envolvidas aí na menopausa? A começar por atitudes e sentimentos, falaremos das mudanças nas rotinas de beleza e as mudanças com o corpo também. Na parte de atitudes e sentimentos, né? Para muitas é um choque, é um ponto de virada mesmo, né? A vida vinha numa rotina, essa rotina de repente, né, por conta de condições emocionais, hormonais, de vida financeira também, né? Você tem aí o ponto de virada. Muitas mulheres aqui, elas mudam de carreira, muitas mulheres mudam às vezes de companheiro, tem realmente uma virada de comportamento, né? E a beleza está atrelada a este ponto de virada. Como eu disse para vocês, é um momento cheio de mudanças, é um desafio para elas, elas questionam as regras e ideais femininos, ou seja, até agora eu fiz isso, o que realmente funcionou, o que realmente valeu a pena, o que eu preciso mudar, até por conta de limitações da própria saúde, né? A gente tem muitas vezes uma situação de saúde onde a gente, peraí, ou eu mudo ou eu vou ter problemas, né? Isso faz parte e acompanha a mulher então nessa fase também. A nutrição é vista como um caminho para compensar os sintomas da variação hormonal. A gente vai ver muita coisa atrelada a alimento e tratamentos, tá? Se você romper esse elo do que ela come, é o que ela entende que é bom e que é saudável e que ela de repente poderia encontrar num tratamento, você não vai ser muitas vezes bem entendido, bem compreendido. Eu e a Roberta, às vezes a gente fica, né? Poxa, tecnologia, biotecnologia, né? Nossa, bom, peraí. Falar nestes termos com elas, elas não entendem nada. Vão achar, inclusive, que você está enchendo linguiça. Olha só, né? Olha como a gente erra sem saber. O que um termo pode ser muito bem compreendido para você, para elas não é, tá? E aí, ó, essa galera tá com uma graninha reservada, ela tá com suas economias, ela não quer gastar à toa, né? Ela quer gastar naquilo que realmente vai atender suas expectativas. Dentro de atitudes e sentimentos, olha só, a Luciana se tornou astróloga, a Edna do Brasil diz que sexualmente a libido não é mais como antes, né? Isso aqui acho que é um consenso, né? A Benô lá na França, ela diz que se tornou professora de yoga, né? A Carla nos Estados Unidos tornou-se consultora. A Tabita diz o seguinte: exercícios e bons alimentos ajudam a estabilizar as mudanças hormonais. Olha aí, essa aqui inclusive inclui rotina de exercícios, né? A menopausa é um chamado para despertar. Tem esse nome de pausa, né? Acho que todo mundo está pausado agora nessa época de pandemia, está todo mundo revendo os seus conceitos e as suas prioridades, né? E a pausa aqui da menopausa não é diferente também, não. É um chamado para despertar, para um desejo maior de se cuidar e de reequilibrar, tá? Ela sabe já que ela não pode ela não tem mais a força que ela tinha antes, ela tem algumas situações que ela precisa realmente suplementar e repor, tá? Então, gente, alternativas naturais são mais valorizados aos tradicionais medicamentos. Isso aqui é um dos pontos mais importantes da apresentação. E isso também é um link com o alimento, muitas vezes, né? Ó, eu fiz uma pausa na pesquisa da Consumer Now
e eu coloquei esse slide da Locomotiva. Locomotiva é uma empresa brasileira de pesquisa de mercado e ela é contratada por muitas grandes empresas para entender o comportamento, né? E eles apresentaram esses dados num fórum que teve na ABPEC. A ABPEC é a Associação Brasileira de Desenvolvimento e Produção de Produtos de Higiene e Limpeza, tá? Então, cosméticos, papel higiênico, creme dental, então todos esses itens de higiene, tá? Fechei o microfone aqui já, toma só cuidado, às vezes o microfone abre. Ela mede realmente o comportamento do nosso mercado. E aqui nós vemos que as brasileiras maiores, né, de 50 anos, são maioria. Então, dentre do público 50 a mais no Brasil, incluindo homens e mulheres, 54 milhões de brasileiros. Então, a gente está falando de um total de 54 milhões. 55% são mulheres, 45% homens. Somos a maioria, 10% a mais, né? Temos aí a mudança no corpo e o medo de se sentir feio como um dos líderes, como um dos primeiros pontos aí do ranking, né? 25% daquelas que foram perguntadas no Brasil têm este receio, né? De se sentir menos valorizada por conta da sua estética, por conta do seu perfil, da sua aparência. Isso é muito importante no Brasil. O que em outros países, com certeza, a gente não tem a mesma dimensão. Vejam que depois vem falta de dinheiro, depois vem solidão, medo de se sentir inútil, ser um peso para outras pessoas, não ter ninguém para cuidar de si. Doença, a gente está em último caso, né? Então vejam aí que isso realmente faz parte do anseio da mulher brasileira, tá? E ó, só para vocês terem uma ideia, né? 29,7 milhões de mulheres, mas que com certeza 54 milhões de brasileiros aqui no público total, são duas Espanhas, tá? Que nós temos dentro do Brasil 50 mais. São dois países como a Espanha inteira dentro do Brasil que é 50 mais. Então vejam como a população de pessoas nesta categoria é importante a gente observar, tá? E essa galera aqui não está sendo atendida. Dando continuidade nas mudanças de rotina de beleza, é percebido então uma mudança radical, as rotinas precisam ser adaptadas, elas estão muito mais dispostas a investir em mais de um tipo de produto, tá? Inclusive, elas estão dispostas a adquirir toda uma linha, até porque elas têm consciência de que as necessidades são várias. Então, a área dos olhos é uma coisa, eu tenho cabelo acontecendo outra situação, a pele do corpo é outra. Então, assim, vejam só que é o tipo de pessoas, de público, que eu posso, inclusive, apresentar mais de uma proposta de tratamento, mais de uma ideia, né? Então, para desenvolver. Veja a Tabita aí, ela está dizendo o seguinte, né? Eu nunca tive que lidar com uma pele mista. Agora eu estou tendo que me adaptar, mudança do tipo de pele, né? Ela vai testando, ela vai mudando de produto. Olha lá, encontrei mais opções depois de 2 anos de procura. Olha a brasileira falando. E a brasileira que sofre, né? Perto da francesa e da coreana, que tem prateleiras cheias de produto, olha só. A François, menopausa e feminilidade combinam muito bem, mas você precisa se adaptar, alternar produtos, né? Olha aí, alternar produtos, por quê? Porque está tendo essa mudança, ela não se adequa ao que ela vê aí na prateleira e está faltando produto para elas, tá? Mudanças na rotina de beleza, então, é um público estratégico para o desenvolvimento de novas formulações. Qualidade, origem, segurança e bom sensorial. Então, tomem muito cuidado com estes pilares aqui. Qualidade, você fala bastante da origem, isso aqui é originado de tal produto, isso aqui vem de tal lugar. Então, isso é algo que você agrega valor à tua apresentação, ao seu serviço. Origem, como eu disse para vocês, segurança, então elas atrelam muito alimento com o que ela pode passar. Olha o que a Pascale falou lá, né? O que você pode comer é bom para a pele. Então, este link aqui, ó, né?
até porque a mulher, ela preparou alimento para a família, ela sabe muito bem a escolha de ingredientes, ela sabe o quanto que a natureza é importante, tudo isso, gente, está no DNA dessas mulheres, né? Só que é um público muito exigente com sensorial. Então, essa mudança de pele, essa variação que ela está tendo de oleosidade, área ressecada, área de queda de cabelo, né? Sem memória de hidratação, tudo isso afeta muito a percepção que ela tem dos produtos, tá? Então, por exemplo, um produto que de repente se adapta mais, né, aos tipos de pele. Hoje nós temos polímeros que se ajustam à necessidade da pele. Uma pele que é mais seca, ela vai dar um sensorial de hidratação. Uma pele mais oleosa, ela vai dar um sensorial mate, mas sem ressecar, sem evidenciar rugas. Hoje a tecnologia dos cosméticos permite isso, né? Mudanças com o corpo. Elas querem entender o que está acontecendo com o corpo. Elas vão lá na internet para vocês saberem. Menopausa, sintomas de menopausa, tudo relacionado à menopausa está posicionado entre um dos principais, as principais buscas de informação no Google, tá? Na internet. Elas buscam fóruns, elas buscam blogueiras, né? E às vezes são pessoas que não são habilitadas, não são pessoas que estão treinadas, que têm conhecimento técnico e científico para oferecer isso, né? Aí, se ela não encontra, se ela não tiver habilidade com a internet, porque elas estão também aprendendo, ainda mais agora na quarentena, elas procuram amigos, familiares, colegas, pessoas que de repente têm a mesma idade, mas são pessoas que vão ensinar os seus truques, ou seja, é um pessoal que está devagando atrás de informação e não tem nada concreto. Chega a ser até uma judiação, né? Elas estão prontas para ouvir sobre menopausa. Então, o nome menopausa não é tabu. Vamos lá, abrir, falar mesmo neste nome, né? A Genhua, falando lá na Coreia do Sul. Produtos para menopausa podem ser chocantes para as mais jovens. Para nós, não. Então, assim, aquela que não se identifica, aquela jovenzinha lá, ó, é tudo bem, mas a gente quer ouvir falar sobre menopausa. Não há nenhum problema nisso. E a Rejuveja é uma empresa que teve esse insight. Siga o Rejuveja, a hashtag, né, AgeAmazing, é algo que de repente vocês podem usar, está entre as hashtags mais utilizadas para comunicar essas mulheres, tá, que estão aí mais conectadas. Vocês devem ter visto o Itaú lá com as senhorinhas acessando o internet banking, né? Eles usaram justamente as senhorinhas, as mulheres lá, né, tendo as habilidades para mexer com o aplicativo, favorecendo então o pagamento de suas contas. Olha aí, elas estão conectadas. É uma empresa essa aqui, Rejuveja, né? Muito interessante, ela organiza menopauses cafés, né? Acho que agora que a quarentena está acontecendo, com certeza não. Mas, olha só, né? Falando de tabu ali, né? Menopauses café, breaking down the tabu. Vamos falar, sim, abertamente sobre este assunto, né? São poucas marcas, então, que trabalham com isso. Gente, é oportunidade de negócios para vocês, tá? Menopausa como um conceito e a importância de desenvolver formulações para este público. Formulação, protocolo, folder, banner, usar cores, usar, né, coisas que elas vão se identificar. Então, a ideia da nossa apresentação é sobre isso, tá? Vejam que no mundo, né, são poucos os produtos que a gente acha, né, gente? Olha esses rótulos aqui, pouco atrativos, né? Ó, Menopause Consumer Segment, Specific Offer. A gente tem algumas marcas aqui, Stratum, não é conhecido. Olha lá, 49 mais. Será que as mulheres entendem ainda esses rótulos 50 a mais? Essa aqui ainda usou, né? Usou 49 mais. Será que esse pessoal entende? Vamos lá ver. Ó, a Nivea nem tem isso aqui, tem lá fora, falando de soja. Isso já era, né? Acho que por conta de soja transgênica, nem ADs mais a gente vende, né? Nas prateleiras do mercado a gente viu ADs lá, até deixaram de vender. Tivemos aí uns 5, 6 anos atrás o pico de venda de suco de soja, né? Agora, por conta, acho que de tanta coisa que se descobriu aí, de soja transgênica e tudo mais, houve desuso disso, né? Mas vejam que tem pouca coisa, né? Esse Vichy Neovadiol existe no Brasil, tá?
esse é um dos produtos que não tem boa aceitação, tá? Ele tem esse nome Neovadiol, que inclusive tem mulheres que acham que isso é hormônio. E aí tudo aquilo que eu falei para vocês no início, né? Parece com o nome de medicamento, isso daqui vai ser rejeitado, tá? Tudo que parece com alguma coisa que é medicamento, desculpa, eu não sei o que isso pode causar, né? A Adélia no Brasil diz o seguinte: poucas soluções para tantas necessidades. Ela fechou, né? Acho que a frase dela aí explica bem. Mudanças na comunicação, do anti para o pró. Anti, gente, não adianta prometer, não adianta dizer que é não, anti, contra, não. Eu estou envelhecendo, envelhecer faz parte, é fisiológico, né? Então, peraí, eu quero alguma coisa que vá me ajudar, né? Olha aí o conceito, né, de co-aging da própria Nivea, né? Pro-age, age brilliantly, age gracefully, well-aging, né? Ou seja, eu estou envelhecendo, eu sei disso, tá? Só que eu também não quero me tornar uma horrorosa, né? Quero assumir os meus grisalhos, acho que vocês viram isso. Mulheres aí nos pontos de viradas da vida, assume um novo corte de cabelo, assume lá um grisalho e faz uma tatuagem. Isso está cada vez mais comum, gente, né? Olha só, ela sabe, não adianta. Essa coisa de ficar pintando o cabelo é coisa do passado, não vai retornar ao que era antes, né? Olha que bacana. Então, a gente tem que acompanhar essa onda. Então, ó, demanda por soluções específicas, produtos 50 a mais. Olha o que elas dizem. Estão até um passo à frente, mas o conceito é percebido como algo errado. A Haisho, lá na Coreia, ela diz o seguinte: tenho visto alguns produtos 50 a mais que, para mim, é vago. Citar as propriedades que combatem os problemas da menopausa seria muito melhor. Então, assim, 50 a mais, até às vezes você falar o age gracefully, ou outras terminologias, às vezes elas não vão entender, principalmente no Brasil, né, gente? Então, ó, tomar muito cuidado. Fala diretamente ao assunto. Olha o que a Ana Maria diz no Brasil. Anti-age no Brasil é para mulheres 30 a mais. Já nem me preocupo mais. Gente, olha o que a Ana Maria respondeu. Porque assim, com certeza a Ana Maria é daquelas que vê um produto lá na revistinha da Avon e ela vê que aquela mulher ali que está na foto, ela não tem nem seus 40 anos, né, gente? Vamos combinar. Então erra feio mesmo, né? As peças de marketing. Hoje que a gente está tendo mais conscientização. Mas olha o que uma comunicação mal feita faz. A pessoa acha que não tem tratamento para ela, né? Um gap, então, que precisa ser resolvido com uma comunicação eficiente. Então, se você vai fazer postagens, se você vai fazer divulgação de tratamentos, vejam aqui algumas dicas que a gente já colocou aqui. Fazer a ponte do natural com o alimento, né? Falar abertamente sobre esse assunto, levantar a bandeira aí, Porto Alegre, Rio de Janeiro, que eu sei que tem pessoas do Rio Online, aí na sua região, né? Por conta também aí desse comportamento. A Rochelle diz o seguinte: eu não gosto do termo menopausa. Usá-lo seria rotular mulheres. A Rochelle aqui falou de um jeito que preocupante. Às vezes as mulheres nem querem tocar nesse assunto. Algumas são assim, tá? Mas se de repente você falar, por exemplo, assim: você sabia que conforme a gente envelhece, os poros ficam flácidos? E eles ficam muito aparentes e a gente não consegue mais mascarar com maquiagem? Mudou completamente o assunto, né? Peraí, eu não quero me rotular como menopausada, mas isso aí que ela tá falando acontece comigo, tá? Então, olha como muda. As mulheres querem redefinir a feminilidade, elas querem ser mulheres reais, mulher normal, como elas, tá? Então, vamos falar dos botões? O que nós escolhemos, então, aí de botões para pausar? A árvore, eu usei a comunicação da árvore, porque a árvore, ela representa muito variações, né, de estações. Eu chamo a menopausa aqui de um outono, né, o outono da vida. O outono você está ali perdendo as folhas, os galhos mais secos, evidentes, você vai perdendo as folhas, o viço, né, aquela coisa viçosa, desaparece às vezes, mas o outono da vida ele pode ser bonito, né? A gente pode ter, então, vantagens dessa estação.
Não tem como reverter muita coisa, mas espera aí, eu quero conforto. Será que eu consigo passar por esta fase de uma maneira mais confortável? É isso que a gente vai falar. Então, ó, poros dilatados e flácidos é uma das condições que nós elencamos aqui como uma questão que elas reclamam muito. Hipercromias, opacidade, a pele sem viço, bolsas ao redor dos olhos, pele seca, alopécia e dor. Vou deixar dor por último, né? Na verdade, dor deveria estar no começo, porque você com dor, você está com depressão, né? A dor paralisa, a dor, ela tira o ânimo, né? Ela entristece. Então, é algo que a gente também precisa pensar e a gente precisa lidar com a dor. Não tem como dizer, acabe com a dor vai fazer parte da sua vida, que você vai poder aumentar o intervalo de uma crise e outra, mas ela não vai desaparecer, né? Aos pouquinhos aí eu vou mostrando para vocês. Poros dilatados e flácidos, eu quero apresentar para vocês o Poretect. Poretect é o nosso ativo, o nome já diz, né? Tem a ver com poros, ó, Poretect. É uma questão, né, dos poros dilatados que elas reclamam, inicia já na perimenopausa, elas reclamam bastante que isso está começando já na perimenopausa. Aí estamos entrando com mais pessoas, bacana. Fiquem todos no final, que para depois tirar uma foto bonita de vocês, tá? A pele fica mais espessa, acne, pústula na face e nas costas. Começa aí, hein? Sabemos que tem uma questão hormonal aqui, né? O hormônio aumenta, a testosterona aumenta, estrógeno diminui, né? E a gente tem aqui uma situação que o poro é algo que elas reclamam bastante. A gente tem aqui algumas questões. A Pascale lá na França, comecei com acne nas costas, pústulas doloridas, e agora tenho a face mais espessa e oleosa, especialmente na zona T. A sensação de pele espessa é o que mais me incomoda. E, gente, com o uso de máscara agora, o que a gente vai perceber de gente reclamando da pele mais oleosa, mais acneica, vocês vão perceber, vai ter um grande aumento deste público, desse tipo de reclamação. Então, para os poros dilatados e flácidos, o Poretect, que é, gente, derivado das sementes do aipo e também da linhaça. Esse ativo faz link com o alimento. Ele trata o colágeno que se perde ao redor dos poros e ele também aumenta o seu diâmetro, o seu espaço por conta de uma deformação que acontece aqui embaixo, ó. A gente também está perdendo colágeno, né? Se eu perco a matriz dérmica aqui, eu estou deformando este poro, ele se torna realmente mais flácido. Poretect, então, ele vai ter uma tripla ação nos poros flácidos. Como eu disse para vocês, é semente de aipo e semente de linhaça. São dois marcadores que nós isolamos dessas sementes e que vão fazer essas ações que eu comentei aqui no cantinho. O primeiro deles é o bloqueio enzimático. Nós temos uma enzima chamada estratifina. A estratifina é produzida lá nos queratinócitos, afrouxa os poros, essa enzima, ela é responsável por afrouxar e ela desce, ela vai até a derme. Nisso que ela chega e alcança a derme, ela rompe as fibras de colágeno, ela rompe aqui, né, a derme, cedendo todo o tecido, tá? Ela meio que estimula a metaloproteinase 1, que é a colagenase, né? Então, ao mesmo tempo que você reduz, de repente, aí, né, bom, aqui a nossa... Tem mais uma pessoa querendo entrar aqui. A Tânia. Vou ver se eu consigo adicioná-la aqui.
Vamos ver. Me parece como um código, né? 72E5B. Concluído. Vamos ver se ela consegue acompanhar agora. Voltando, meninas? Conseguem me ouvir? Roberta, consegue me ouvir? Adicionei uma pessoa, tá? Deixa eu aqui fechar todos os microfones. Espero que ela tenha entrado à sala. Legal, legal. Vamos lá dar continuidade? Poretect aparece para vocês? Aparece a tela, Poretect? Não? Então vamos iniciar compartilhamento de tela. Nessa de atender o telefone, voltou a tela Poretect? Voltou, legal. Então vamos lá. Pessoal, então o Poretect reforça todo o colágeno em volta dos poros e também no seu interior, tá? Como eu disse para vocês, quando a gente bloqueia a enzima, tá? Eu reduzo também a metaloproteinase 1, que é a colagenase, e dessa forma, tanto essa frouxidão aqui em cima, como o laceamento da derme, né, que está cedendo e levando o poro consigo, a gente consegue diminuir. E vejam que Poretect aumenta a elastina em 519% e colágeno tipo 1 349%. Ou seja, ele é um produto muito mais anti-aging, de preenchimento de dentro para fora, do que propriamente um produto de controle de poros, né? Eu posso dizer que esse produto, ele aumenta, ele faz o reforço dos poros de dentro para fora. Ele favorece esse preenchimento dos poros de dentro para fora. E é derivado de semente, semente de linhaça, semente de poros de aipo que elas estão tão acostumadas. Olha que imagem legal, né? Esse cinturão de colágeno que está em volta do poro, lá do início até o fim, é reforçado com o colágeno, com, então, 14,4% de colágeno neste cinturão. Eu tenho, então, um poro mais fechadinho, um poro, então, mais contraído. Mulheres que utilizaram este produto, elas utilizaram 2 vezes por dia, é o protocolo em vivo, né? Elas usaram 2 vezes ao dia e nós vemos aí, né, que depois de 8 semanas da utilização de Poretect a 3%, mulheres que tinham em média aí, né, vão até 58 anos de idade, elas tiveram inclusive uma redução da microinflamação. É uma inflamação que a gente percebe que começa na mulher, nessa variação hormonal. Muitas acho que vocês percebem que é um eritema constante, é uma vermelhidão, né, contínua da pele. Essa microinflamação, gente, também ajuda a afrouxar os poros. Então é muito importante reduzir a inflamação na pele menopausada, tá? Então, ó, Regnase 1 é uma enzima protetora que é elevado com o Poretect e ela faz com que interleucina 8 e prostaglandina E2, que são substâncias potencialmente inflamatórias, seja reduzida, tá? Poretect, a dosagem de uso é 3%, é indicado nos tratamentos adstringentes, os tratamentos de limpeza, tá? Podemos usar também nos tratamentos da microinflamação, protocolos de manutenção do que vocês fizerem para a mulher nessa fase. Lembrando que Poretect, ele é um super anti-age, ele estimula colágeno e elastina de dentro para fora e dessa forma sustenta o poro, reduzindo o seu diâmetro. A dosagem que a gente recomenda é de 3%. Vamos falar de Lumiskin. Hipercromia é outra situação que acomete as mulheres já na perimenopausa, se intensifica, né, nessa variação hormonal também. Mancha branca começa a aparecer também, tá? Elas ficam mais evidentes. E estando num país tropical é sempre muito bom termos alternativas, né, naturais de preferência. Lumiskin é uma matéria-prima que acabou de chegar. Ele foi citado lá no ano passado no Congresso de Dermatologia em Milão, que foi no ano passado, e foi apresentado como diacetilboldina. Diacetilboldina é a substância extraída do boldo, o boldo esse, né, que está no chás
depurativos, desintoxicantes, todas essas chamadas que a gente sabe que o boldo está relacionado, está linkado. Ele inibe os receptores de estresse dos melanócitos, é algo bacana da gente comentar, que é uma das propriedades do Lumiskin, estabiliza a tirosinase em vez de bloquear e é 30 vezes mais potente que o ácido cógico. Essa é a molécula de acetilboldina. Ela é extraída do boldo e faz parte, então, deste novo despigmentante. Está sendo um sucesso. O Nelson tem falado bastante das lives dele, de melasma. A diacetilboldina, então, é uma novidade, foi apresentado no congresso do ano passado e acabou de chegar, tá? Lumiskin, então, ele estabiliza as enzimas alfa-2. Estão vendo aqui o melanócito? Alfa-2, gente, e alfa-1 são receptores de estresse. Quem se liga em alfa-2 e alfa-1? Adrenalina, catecolaminas, tudo que a gente tem, por exemplo, né, que acelera aí batimentos cardíacos, né, que causa ansiedade, por exemplo, são as catecolaminas, né? A gente sabe que elas têm resposta aí, tem receptor no organismo inteiro. E melanócito, para vocês terem uma ideia, cada melanócito tem em torno de 4.000 receptores alfa-1, alfa-2. Pessoal, é muito receptor de estresse. Então, às vezes, você fala, poxa, essa é uma mulher que usou filtro solar direito, é uma mulher que faz o tratamento direitinho, eu não fiz nada agressivo e tá lá o melasma de novo, né? Tá lá o rebote. É a primeira vez que a gente fala de receptor de estresse em melanócito. E, gente, gente boa para ter estresse como as mulheres, não é mesmo? Nós temos uma jornada muito pesada. É a escola das crianças, né, que agora estão todas dentro de casa, é home office, é trabalho, é comida que tem que estar pronto, é a casa que tem que estar organizada, as contas que tem para pagar. Gente, tudo isso é descontado literalmente na nossa pele. Doenças psicossomáticas, né, que a gente sabe que estão realmente aumentando muito nessa época, tá? E vai aumentar bastante, viu? Por conta aí de ansiedade. E melanócito, olha lá, mesmo você usando todo o filtro solar da vida, se você é uma pessoa estressada, ou às vezes o teu procedimento, o que você faz gera estresse, né? Gera irritação, gera liberação de catecolaminas, né? O microagulhamento. Fala para mim se alguém fica relaxada numa cadeira, numa mesa, recebendo agulhada na cara. Fala para mim se dá para ficar tranquilo. Não dá, né, gente? A adrenalina tá a milhão, né? E essa adrenalina a milhão, por conta das agulhadas que está recebendo na pele, depois vai chegar nesses receptores de estresse aqui, alfa-1, alfa-2. Interessante isso, né? Olha o que o Lumiskin faz, essa diacetilboldina bloqueia, então, alfa-1, alfa-2 e, consequentemente, não tem mais cálcio. O cálcio não consegue mais entrar. Quando o cálcio não entra, isso é por consequência, a tirosinase está na sua forma inativa. Você pode produzir a tirosinase que for, sem cálcio, ela é inativa. Eu não tenho essa enzima ativa para produzir melanina. Isso é muito inteligente, gente. Isso é melhor do que um bloqueador enzimático. Hidroquinona bloqueia enzima, alfa-arbutin bloqueia enzima, beta-arbutin bloqueia enzima. Então, eu tenho um bloqueador enzimático que ocupa o sítio dessa enzima e que no começo funciona. O clareamento é ótimo, mas depois eu tenho mancha-rebote. A pele produz mais enzima, eu tenho muito mais enzimas para bloquear agora. Então, Beli, muda aí a minha dosagem, vou ter que fazer uma fórmula mais forte, uma fórmula mais concentrada. Por quê? Porque eu tenho muito mais enzimas para bloquear. E isso, gente, não é inteligente. Isso não é inteligente. Então, a Lumiskin é inteligente, ele estabiliza a enzima tirosinase na sua forma inativa. Legal isso, não é? Lumiskin também é 30 vezes mais potente que o ácido cógico. O ácido cógico é muito usado por vocês nos tratamentos despigmentantes. Ele é seguro, ele é indicado para pele negra, para altos fototipos, pele oriental. Ele é derivado do arroz, há muitos anos usado, tem mais de 20 anos que o cógico é utilizado para essa finalidade. A ação da tirosinase, a ação, né, sobre a tirosinase da diacetilboldina, ela acontece
em quantidade muito pequenininha, quando a gente vai comparar a mesma quantidade de melanina diminuída pelo ácido cólico. Então, assim, eu precisei usar muito menos de acetilboldina para ter o mesmo resultado de ácido cólico. Isso a gente vê aí nos tubos de ensaio, mostrando a quantidade de melanina formada, concentrada, mostrando o potencial clareador da diacetilboldina, tá? Os testes em vivo envolveram mulheres com idade média de 58 anos de idade, com certeza todas menopausadas, né? Elas tinham, então, o uso de diacetilboldina na dosagem de 4% é a dose que nós indicamos de Lumiskin, sobre essas manchinhas de mãos que nós sabemos que é muito difícil de tratar. A gente vê, então, depois de 56 dias, um clareamento de toda a área, não somente nos spots, nós temos um clareamento também da região, não somente da concentração de melanina sobre as mãos. Não é um produto só para ser utilizado no corpo, colo, por exemplo, que é uma área que também mancha bastante, mas também nós podemos utilizar no rosto sem problemas, tá? Lumiskin já está disponível no Brasil, está disponível para as formulações novas, despigmentantes, está aí o inverno para a gente começar a tratar as manchinhas, né? Então a gente tem aí uma nova molécula despigmentante, que tem então a ideia, a proposta de ser sinérgico aos clareadores que a gente já utiliza. Então, uma ação clareadora global, a gente pode associar aí todas as principais estratégias despigmentantes no mesmo produto, né? Ninguém quer ficar manchado aí, né, por conta de fase hormonal, enfim, é algo muito constrangedor as manchinhas no rosto, né? É algo que muitas mulheres se incomodam. Vejam aqui os lançamentos feitos lá no Congresso de Milão, os estudos que foram apresentados, né? Tem aqui uma mistura em ampolas, acho que para o microagulhamento, que a diacetilboldina faz parte dessa formulação. Uma outra loção, inclusive com filtro solar, associado, olha que interessante, TGF-beta, uma associação, né, sinérgica de TGF-beta1, a gente fala sempre de TGF-beta no controle de manchas, nós temos o TGP2 peptídeo, que é peptídeo ativo do TGF-beta, né? Olha só, que um estudo falando da ação sinérgica de diacetilboldina com derivado de fator de crescimento transformador. Dando continuidade, pessoal, vamos falar de opacidade? Opacidade a gente pode traduzir como a perda de viço. A pele perde o viço, ela perde aquele brilho, aquela luminosidade, isso também tem relação com acúmulo de pigmentos indesejáveis na pele, tá? Vou falar para vocês do Cristalide. Cristalide atua, é um peptídeo, tá? Ele atua nas head shock proteins do tipo 20. HSP20, todas as head shock proteins, elas estão envolvidas na síntese proteica de qualidade. Ela é uma proteína chaperona, ela acompanha a síntese proteica. E a gente vê aqui, ó, a Head Shock Protein 20, que ela acompanha o alinhamento adequado de aminoácidos e o dobramento adequado de proteínas. É ela responsável, por exemplo, lá no cristalino do nosso olho, de favorecer o cristalino, que é aí, né, um tecido, é um epitélio, está sobre o nosso olho e ele precisa se manter cristalino, ele precisa se manter incolor, sem proteínas precipitadas. Do contrário, eu tenho, por exemplo, este cristalino do olho, que também é um epitélio, ele opaco, ele vai perder função, né? Que é a transferência de luz, que é a passagem de luz. Olha aqui que interessante esse mecanismo, né? A alfa-cristalina, então, é uma head shock protein que é elevada, essa proteína ela é elevada em 161% pelo uso de Cristalide. Ela aquela, ela sequestra proteínas danificadas que estão aí no tecido, que estão no epitélio, isso é um achado dos epitélios, todo epitélio precisa ser transparente, né? E ela remove essas proteínas justamente para favorecer a passagem de luz. Isso é muito bonito e é muito inteligente, né? Você vê, eu não sabia que os epitélios precisam ser transparentes. Um dos epitélios que, se não for transparente, ele não vai ter função, é o cristalino do olho. Até por isso a gente tem esse nome Cristalide, que é o nome do nosso ativo.
vemos aí o aumento da coesão epidérmica, reforçando a hidratação. O Cristalide, além de ajudar a remover essas proteínas desnaturadas, ajuda na hidratação, aumentando as proteínas de envelopamento, as proteínas, né, de função de barreira da pele, como a involucrina, a loricrina e a desmogleína, que são elevadas na presença deste peptídeo. Vamos para a parte prática, né? Vamos ver o que esse Cristalide faz? A história é muito diferente, hein, gente? A gente está falando de melanina aqui, não. Eu estou falando de proteína glicada, proteína desnaturada. Olha lá, pessoas que são muito brancas aí no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, você fala, poxa, essa pessoa está manchada, mas será que isso é melanina? Olha lá, às vezes isso daí é resíduo de glicação, isso daí é lipofucsina, substâncias realmente que ficam depositadas na pele e não é melanina. Aí você fica usando um código, você fica usando despigmentante e não funciona. Olha essa voluntária 17 depois de 6 semanas de uso, né? Veja como é importante a gente manter o epitélio cristalino, hidratado, com a sua função de barreira restabelecida, né? Isso aqui é uma pele mais luminosa, isso aqui é uma pele com mais viço. E Cristalide a gente indica a dosagem de 3%. Essa é a dosagem. Nós indicamos a associação com antioxidantes e antiglicantes, tanto para a face como também para o corpo, ok? É um produto interessante para o corpo também, porque as mulheres vão expor mais o corpo e elas querem a pele com mais viço, mais bonita e sem resíduo de glicação. É ou não é? Vamos falar de bolsas ao redor dos olhos? As bolsas, né, o olhar inchado, a bolsa de inchaço que acumula ao redor dos olhos, dá uma aparência triste, uma aparência de cansaço, né? E essa pessoa fica com o olhar entristecido, realmente é algo que incomoda. Durante a perimenopausa eleva, e elas falam também da região que fica muito fina, muito flácida. E isso a gente percebe por conta das rugas ao redor dos olhos, as rugas de expressão, por conta de um afinamento também, né? Então a gente vai falar do Eyeliss. A Eyeliss é uma mistura de peptídeos muito inteligente, que visa diminuir a permeabilidade capilar e inflamação, ele vai atuar no edema, vai reduzir o inchaço e vai aumentar a firmeza e a elasticidade da pele, tá? Pessoalzinho aqui tentando abrir o microfone, só por favor não abram, que dá interferência aqui, depois no final a gente abre o chat, tá? Olha só, hesperidina é um importante flavonoide prescrito por angiologista, até para vocês terem uma ideia, devido ao potencial antiedema que ele tem, de proteger e melhorar a parte de retorno venoso. Este produto está complexado a 2 peptídeos, estou falando de um lipopeptídeo e um dipeptídeo. Olha só o poder deste produto, que visa diminuir o inchaço, favorecer a drenagem de líquidos que tem aqui, né? Aquela estase venosa, aquela fragilidade vascular, vai proteger este vaso, mas ao mesmo tempo não é só tirar o edema, é favorecer lifting, porque o fato de você reduzir o inchaço, você deixa a parte flácida, né? Você vai deixar o tecido flácido. Você tira o edema, fica a flacidez. E aí? Eu também preciso reparar isso daí. Então a Eyeliss é um blend que visa melhorar edema e favorecer, então, um efeito de reverter a flacidez. Vejam aqui, neste primeiro quadrante, né? Antes e depois de 56 dias, olha, uma redução muito boa, significativa das bolsas. Olha aqui, né? É um outro olhar, hein, gente? Parece até aqui que um degrau está aparecendo, esse degrau desaparece, não é mesmo? Olha aqui, de lado, né? Antes e depois. Estudos morfométricos 3D comprovam que tanto a amplitude como a profundidade e extensão dessas bolsas são reduzidos com o uso de Eyeliss. Eyeliss a 3%, sempre formulações para a área dos olhos, é sempre interessante utilizar à noite, até por conta de que a pessoa vai dormir, está sem o filtro solar, tem uma melhor absorção. Então, produtos para a área dos olhos, sempre à noite, que é interessante, ok? Pessoal, bolsas então ao redor dos olhos, a nossa indicação é o Eyeliss, dosagem de uso de 3%. Vamos falar da pele seca? Acho que pele seca aqui, independente de idade, dentro, né, da faixa da menopausa,
desde a perimenopausa até a menopausa propriamente dita, é algo que acomete muitas mulheres. Pernas, braços, os pés, né? Enquanto a face às vezes pode sim ficar seca e sensível, mas o corpo fatalmente fica mais seco, né? E aí as mulheres reclamam de que o que elas passam como hidratante, logo depois tem que reaplicar. Parece que não tem aí uma efetividade na hidratação. Parece que está usando só um sobreengordurante. Aquilo se perde, transfere para a roupa e ela sente a pele seca de novo. Então a gente precisa então retomar a memória de hidratação dessas peles. E aqui, gente, se você falar dessa maneira com elas, elas vão entender. Você tem aquela sensação de que você passa o hidratante e logo depois tem que passar de novo, que parece que a pele não entendeu nada? A pele está simplesmente, né, com aquela película, mas não tem nenhuma atividade mais profunda nessa pele? Pois é, cornificação é um processo extremamente complexo, não é simples. Eu preciso favorecer a hidratação natural da pele, não somente usar sobreengordurante. Manteiga é importante, os óleos são importantes, mas eles não são seus, não fazem parte do seu manto hidrolipídico, eles estão ali fazendo oclusão, estão ali formando película. É muito agradável, é muito gostoso, é natural, mas não é seu, tá? Então a ideia aqui é a gente restabelecer a memória de hidratação. E veja que uma pele seca, eu falei com a doutora Valéria Campos semana passada, né? A gente está falando muito de lavagem de mãos, pele seca. Vejam, gente, numa macroscopia aqui, que a gente vê, numa visão mais macro, né? Que a gente tem arestas na pele seca. Olha lá, essas arestas servem de superfície de fixação de patógeno. O quanto é importante a gente ter uma pele íntegra, uma pele coesa, até para prevenir doenças. E realmente a pele seca ela é muito doente. Ela está mais suscetível a infecções, ela está mais suscetível, né, a patógenos. Então, gente, aumentar a hidratação é uma questão de proteção, inclusive, contra patologias. Hoje, bactérias, vírus de superfície estão aí e eu preciso reparar essa pele. Revidrate é nosso ativo, ele reativa o metabolismo do manto hidrolipídico, recria a hidratação natural da pele e ele o que ele é? Ele é a fosfocingosina 1, um análogo da fosfocingosina 1, um fosfolipídio que é ausente, carente na maioria dos tipos de pele. Isso aqui é uma descoberta, tá? Revidrate, então, ele imita esse fosfolipídio e veja como ele é importante. Ele vai ativar a filagrinase, caspase 14 e bleomicinase para o quê? Desenvelopar as substâncias naturalmente produzidas pela pele. Elas precisam ser desenvelopadas aqui, ó, desde aqui de baixo e serem distribuídas aqui em cima. Isso aqui é um processo que envolve enzima. Olha lá, a profilagrina, né, a caspase 14, a hidrolase bleomicina, são enzimas consideradas chaves quando a gente fala de desencapar essas substâncias que são hidratantes e que vão então ser distribuídas nessa pele. Vemos então aí que profilagrina, filagrina, filagrinase, caspase 14, bleomicina e hidrolase, todas essas enzimas são elevadas pelo uso de Revidrate a 3%. Isso são os estudos in vitro. Agora, em vivo, nas mulheres com idade média de 47 anos, elas usaram Revidrate 3%, comparado com placebo. Lembrando, pessoal, que placebo também é creme. Placebo, quando você compara tratamento hidratante com placebo, é vocês entenderem que aquele lado lá que foi usado placebo também usou glicerina, também usou óleo, mas a gente vê que Revidrate responde. Então vejam aqui, né? Tanto no marcador bioquímico caspase 14, nelas respondeu também com aumento comparado com placebo, e a gente vê que o conteúdo de água é elevado nessas mulheres já no 21º dia de uso. Corneometer e moistometer. Corneometer mede a água superficial, moistometer mede a água profunda. Muitos produtos hidratantes que são vendidos por aí só tem teste o quê? Superficial, pessoal. Então, corneometer é um equipamento que mede o conteúdo hídrico do extrato córneo. E abaixo do extrato córneo, o que eu tenho? Eu tenho a água fixa, aquela memória de hidratação. Moistometer é um equipamento específico que mede, e a gente vê diferença com placebo, tá? 2 meses depois, essa diferença é ainda maior.
Esse teste é legal porque 2 meses elas usaram e pararam de usar. Ou seja, tomaram banho, ficaram no sol, não usaram nenhum produto. Foi feita uma nova avaliação. Vejo que tanto na água superficial como na água profunda, eu ainda tenho uma reserva importante de água comparado lá, ó, com tempo zero, que elas não tinham reserva nenhuma. Então eu posso dizer para essas mulheres de pele seca que o teu tratamento vai restabelecer a memória de hidratação, vai devolver aquela água profunda que parece que a pele não está tendo conteúdo de água, né? Revidrate, então, é o nosso ativo. Olha esse teste que é legal, você pode fazer na sua cabine, na sua clínica. Você pega aquela pele seca, pinga uma gotinha d'água, faz com que essa água fique, né, tocando delicadamente a superfície, e você vai ver o formato dessa água. O nome disso é molhabilidade, teste de molhabilidade. Então, o que acontece? Se a gotinha d'água tivesse formato, é porque a tensão superficial entre a sua pele muito seca com a água está muito elevada. Ela não se dissipa, ela não se encaixa neste meio aqui. Veja que quando você começa a hidratar essa pele, você está aumentando a molhabilidade da pele. E veja que essa mesma gotinha, o formato dela muda. Por quê? Eu estou reduzindo a tensão superficial. Revidrate comparado com placebo faz isso melhor, mesmo comparado com placebo. Gostaram do Revidrate? 3% então é a indicação que a gente faz para o corpo e também para o rosto, sem nenhum problema, tá? Ó, alopecia, que acho que o que mais representa a árvore seca, né? Você está perdendo as folhas, você está perdendo os cabelos, né? Procapil é o nosso ativo, ele é um peptídeo, já começa, gente, na perimenopausa, né? E aí você percebe que o cabelo fica mais poroso, ele está mais fácil a quebra, mais fino, diminui brilho. Menopausa, então, se torna rígido, áspero, né? O cabelo muda radicalmente. Falando de queda propriamente dito, eu apresento para vocês um hair food, um tônico que eu posso aplicar no meu couro cabeludo e vai servir como alimento, tá? Por quê? Porque biotina, todo mundo sabe que biotina faz muito bem para o cabelo, né? Mas tomar muitas cápsulas, as pessoas hoje em dia também têm muito receio. É tanta coisa que eu tenho para tomar, eu vejo pela minha mãe. Se eu levo para ela alguma suplementação oral, ela fala, ih, já tenho tanto remédio para tomar. Elas não gostam, né? A alimentação bem equilibrada, elas estão comprometidas, mas é um público que também está tendo problemas na absorção. Nós sabemos que a gente envelhece e a gente também tem dificuldades em absorver nutrientes. Então, ó, Procapil, ele é um blend composto pelo ácido leanólico, apigenina e biotinil. Este blend faz com que a gente tenha, então, uma redução da atividade de 5-alfa-redutase, reativa os genes de adesão folicular e aumenta o metabolismo folicular. Este produto foi comparado com minoxidil. A gente vê aqui a diferença antes e depois do uso de minoxidil e biotinil GHK, que na verdade é o nome químico do nosso Procapil. Temos um aumento de 121% no crescimento destes folículos. Olha, comparado com o controle, né? Essa diferença é ainda maior. Vejo que as proteínas de ancoragem são importantes para fazer com que este cabelo permaneça, seja um cabelo espesso, seja um cabelo que tenha viço. E eu dependo de laminina 5 e colágeno do tipo 4. Veja que a laminina do tipo 5, ela aumenta em quantidade, comparado com o minoxidil, hein, gente? Olha só, tem maior absorção de luz aqui no ensaio histomorfológico e comparado com o minoxidil, a resposta do Procapil foi melhor em 14 dias. Colágeno do tipo 4 também. Eu tenho maior quantidade de colágeno do tipo 4 estimulado aqui, né? Então, eu tenho maior ancoragem. Veja as mulheres que têm idade de até 47 anos, que elas usaram o Procapil a 3%, durante 4 meses, que é quando a gente tem aí um ciclo bacana de crescimento, né? Veja que é bem aquele cabelo de mulher menopausada mesmo, tá? É pouco cabelo, né? De repente, como é um produto feito na França, deve ser uma francesa, ela tem já, de repente, no seu biotipo, né? Pouco cabelo, faz parte aí do seu fenótipo. A gente vê aí a risca central muito larga, mas mais do que a risca central, a gente vê
toda esta área ao redor da risca central com poucos fios. A gente percebe, ó, que essa risca central ela está menos evidente e principalmente toda essa área que circunda a risca central, ela está com mais fios de cabelos. Dessa forma, eu tenho uma resposta satisfatória de 68% das voluntárias que tiveram aumento da densidade de fios anágenos. Isso a tricoscopia nos mostra. Sei de muitas de vocês estão se especializando nessa parte de cabelos também. É muito interessante agregar o público das mulheres menopausadas. Aumenta a testosterona, cai estrógenos, ela também tem um aumento de queda por conta disso. E quem vai ter uma ação hormonal de combate a este hormônio masculino é o Procapil. E o Procapil, o que é melhor, foi comparado ao minoxidil. Ele tem uma ação até superior ao minoxidil. E minoxidil, gente, vamos combinar, mulher odeia usar, né? Homem usa minoxidil lá, tá com o cabelo sujo, parece, mas parece que passou gel, é bonitinho. Agora, a mulher que usa minoxidil é uma mulher relaxada, né? Tá com o cabelo sujo, com aparência feia. As mulheres não aderem ao uso de minoxidil, este é um fato, tá? De repente, na sua comunicação, você pode dizer isso. Está com medo de usar minoxidil porque fica com aquele cabelo que parece que está sujo? Nós temos uma alternativa, que é o Procapil, que é um alimento para o cabelo. E você passa topicamente. Isso é muito legal, tá? Pessoal, Vega DHA é para dor. Dor, você vive com ela, né? Você vai fazer o manejo dessa dor de que maneira? Aumentando o intervalo de uma crise e outra. Hoje, mundialmente, o que é indicado para o manejo da dor é o ômega 3, é o óleo de peixe. A eficácia é comprovada, a origem é animal ou óleo de krill, né? Mas o óleo de peixe é mais tradicional. Gente, krill e peixe, eles estão tendo contato com o quê? Mercúrio, cádmio e chúmbio das plataformas de petróleo, né? Contato com dioxanas, né? Porque as bifenilas, inclusive, policloradas, que são compostos de plásticos que estão sendo degradados no oceano, ou seja, o peixe está tendo contato com tudo isso. Você trata a tua dor, mas você faz um banco de metal pesado para o seu organismo. Então você tem aí uma situação muito complicada e pode ser até perigosa. A nossa proposta é sim utilizar o DHA, é sim usar o ômega 3, mas de uma outra fonte, uma fonte alternativa. O DHA, por que ele é importante para a mulher menopausada? Ele é o ácido graxo poliinsaturado de cadeia longa que sinaliza lá para os receptores de núcleo das células redução da inflamação e aumento da imunidade. Reduzir a inflamação de que maneira? Reduzindo a liberação e produção de citocinas, interleucinas pares, são aquelas envolvidas nos mecanismos de inflamação, né? A dor, gente, muitas vezes a mulher deixa de fazer exercício por conta de adaptação muscular. A dor do músculo por conta do exercício é um fator que impede dela repetir o exercício no dia seguinte. Então, ó, o DHA aqui, ele é muito interessante para as mulheres que fazem exercício para o recovery muscular. Como disse, reduz citocinas pró-inflamatórias e o DHA ainda, gente, aumenta a beta-endorfina. Então, ó, a pessoa com depressão, com ansiedade, agora nessa época, né, que a gente não está podendo fazer exercício, né, não estão podendo se expor ao sol, está muito difícil para a pessoa com mais idade, né, encarar esta fase. E veja como é importante a gente ter o aumento de beta-endorfinas via também, e pode ser obtido não só pelo sol, mas também pelo uso de DHA, tá? Nós temos um problema sério com os idosos com relação ao DHA. A síntese endógena é baixa, por isso que o cérebro sofre muito, né? Conforme vai envelhecendo, as doenças cognitivas aparecem. O ômega 6 e o ômega 3 são fontes de DHA, só que se você tomar óleo de linhaça ou tomar óleo de peixe, o que acontece? Eu vou precisar ter enzimas convertases. Essa enzima, ela está aparecendo no começo da cadeia, no meio e no final. Se você tem mais de 30 anos, teve tabagismo em algum momento da vida, toma corticosteroides, consome açúcar, ou seja, está nesse painel aqui à direita, você tem menos alfa-6 desaturase, tá? Alfa-6 desaturase é importante para a conversão do ômega lá, que está no óleo de linhaça, e no ômega que está no óleo de peixe em DHA.
A nossa proposta é um DHA de alga. Esse DHA de alga, ele tem ação direta. Tomou, absorveu, você já tem o DHA livre para ser, então, enviado para o cérebro, enviado para o músculo. E isso não depende de enzimas convertases, tá? Eu não preciso mais dessas enzimas aqui para ter o DHA. Essa alga é cultivada em laboratório, ela tem todas as certificações, halal, kosher, natural, orgânica, tá? Ela não está em contato lá no mar, não está em água poluída, isso aqui é controlado em laboratório, umidade, temperatura. E é reconhecida por órgãos internacionais, olha que interessante, tanto a FCA como a nossa Anvisa. A Anvisa brasileira reconhece essa alga como alternativa ao DHA, o DHA de peixe, tá? Então isso aqui é bem interessante para vocês aí de repente terem na farmácia para vender para pronta entrega, até porque o público vegano está crescendo bastante também, né? Isso até para o pet. Eu não vou tratar a doença do pet com outro pet, né? Dermatite de cachorro, você usa ômega, mas você não vai sacrificar o peixe para tratar outro animal. Olha só como isso está, né? Mudando o nosso comportamento, a nossa rotina, inclusive com o cuidado dos pets. Então, ó, Vega DHA, a alga é sim uma alternativa eficiente e comprovada cientificamente. Mulheres que fizeram exercícios de força máxima, tomaram por 9 dias DHA de algas, 3 gramas por dia, e elas tiveram aumento de performance. Outro estudo, olha lá, da mesma alga, tá? Para artrite reumatoide, ou seja, já estou falando de uma doença degenerativa. Elas tomaram por 10 semanas 2 gramas do DHA de algas, redução de edema, dor e inchaço. Ou seja, o nosso produto absorve e tem eficácia anti-inflamatória, sim. Estados Unidos, Canadá, Bélgica já usam esse produto e nós trouxemos para o Brasil com o nome de Vega DHA. 500 miligramas é a dosagem, até 2 gramas ao dia, indicado na prevenção de crises de dor, ok? Olha a árvore com mais folhinhas, pessoal. Ou seja, sair daquele cenário, né? De pele seca, poucas folhas, enfim, agora tem aqui mais umas folhinhas aqui para compor minha árvore. Legal, né? Vamos fazer aqui algumas sugestões de formulações que farão da menopausa um período mais confortável. Vemos aí, então, algumas sugestões para os poros dilatados e flácidos. Vou deixar aqui com vocês sugestões de fórmula, de espuma, sabonete, esfoliante, sérum de controle de poros, um gel seco, muito interessante esse gel seco para mulher que às vezes tem, né, aquela sensação, que isso aqui vai ficar colando na minha pele, eu já tenho a menopausa, já tenho a sensação de pele úmida, né, de umidade, você chega com esse gel seco, dá aquela sensação, nossa, que bacana, como assim é um gel, né? E ele vai tratar esse poro dilatado, com uma sensação completamente diferente, de um gel completamente diferente do que elas já usaram. Olha o Miskin aí, tá? Dando em primeira mão para vocês um lançamento no Brasil de uma nova molécula. Nelson está falando lá com os dermatologistas, né? Nos peelings de melasma, estamos aqui falando com vocês da mesma molécula que a diacetilboldina. Olha aqui um PRP-like com diacetilboldina, né? Se vocês quiserem, dá para a gente fazer essa formulação aqui mais fluida, tá? E usar depois do microagulhamento, né? Interessante, aqui no ritmo do veículo. Por quê? Porque agulhada é estresse, né? A gente tem um estresse lá, acho que a adrenalina vai a milhão da mulherada que vai começar a tomar um monte de agulhadas no rosto. Não é fácil, tá? Olha lá, Spots Control, temos também máscaras, máscara noturna de ultraabsorção, não é máscara de carvão ou de papel que você remove, não. Isso aqui é uma máscara que você passa grossa camada, isso fica na pele em 15 minutos e a tua pele absorve, ela suga, tá? Ela absorve totalmente essa máscara, é muito interessante o efeito dela. E quem tá com a pele muito seca gosta deste efeito. Peraí, a máscara desapareceu, é como se a pele tivesse se alimentado, comido aquela máscara, é como se agora é o momento da pele ser nutrida. E a gente coloca também Cristalide e outros produtos que são bem bacanas no clareamento de manchas, tá?
Textura mousse, ó, quando aparece mousse aqui no slide para vocês, é para vocês verem essa textura aerada, essa textura 3D, muito bonita, agradável, confortável quando a gente aplica. Essa é a nossa estratégia inteligente, porque na pele seca isso se comporta como hidratante e na pele oleosa se comporta como matificante. Como ele faz isso, Sara? Porque amido é inteligente. Amido ele seca sem ressecar, né? Ele hidrata, deixando então a pele confortável. Cristalide Revidrate, olha lá para o corpo, tá? Então eu falei aqui algumas formulações, ó, o creme spray para o corpo, bem gostoso, aplica. É um creme spray mesmo, viscoso, só que ele sai, ó, na válvula, leque aberto, agradável, e a gente consegue então espalhar no corpo inteiro. Bacana, 10 pessoas aí daí, hein? A live é longa, né, gente? Já estou falando aí com vocês mais de 1 hora. Olha lá, creme intensivo para os pés, pés com rachadura, pés que acontece também da mulher ter muito ressecamento nas palmas das mãos e nos pés, né? Isso tem a ver também com a parte de circulação. Então, gente, olha que interessante, temos aí produtos hidratantes bacana para os pés também. Olha a máscara de ultra hidratação aqui também, bacana para a gente usar no rosto, tá? Despigmentante para a área dos olhos, olha aí a área dos olhos, né? Que deixa o olhar cansado, aquele olhar triste, aborrecido, parece que chorou. Depois volta lá na apresentação, não deu para falar de todos os comentários, mas tem uma mulher que escreve lá que a bolsa ao redor dos olhos parece que ela acabou de acordar. Na verdade, já são 12h, 1 hora da tarde, e parece que ela acabou de acordar, porque tá lá um inchaço, né? Então, ó, como incomodam, né? Essas mulheres. Então, é importante a gente, então, propor tratamentos para essa área dos olhos também. Olha lá para os cabelos, hair food care, alimento para o cabelo. Seu cabelo está caindo, vamos fazer um alimento, a mesma composição às vezes, né, daquela suplemento em cápsula, que às vezes você não consegue tomar. Vamos então agora utilizar por via tópica. Vejam aí, hair food care, eu tenho Procapil com nanocafeína, formulações bem bacanas, tá? Alopecia feminina difusa, aquele tipo de alopecia da mulher que foi colocada a cinta nela, que deu para a gente ver aquela risca central. A perda da mulher é difusa, né? Ela vai espalhando. Do homem é localizada, forma coroinha, forma as entradas. Da mulher é difusa, tá? Então, olha aí, a gente colocou inclusive melatonina nessa forma. Melatonina, mulher é complicada até para perder cabelo, gente. Melatonina, se ela melhora a qualidade do sono, ela melhora essa parte aqui também, tá? E ó, minoxidil like, tá acabando. Minoxidil like para o tratamento, então, daquelas mulheres que querem, então, ter mais cabelo. E, ó, e quem tá com dor aí, quer vitalidade, imunidade, longevidade, olha lá, vitamina D3, K2, gosto de fórmula assim, ó, enxuta, pequenininha, sem muita coisa, sem muito componente. Isso aqui é suplemento alimentar, isso aqui vai ter que ser tomado por muito tempo, né? Então não dá para a gente ficar usando altas dosagens. Vejam aí, a gente tem saúde óssea, articulações, pessoas que têm mais problema ósseo, tratamento de sarcopenia, ó, né, a fragilidade muscular, então ajuda bastante. Pessoal, foi uma live longa, peço desculpas, agradeço porque nós temos ainda 10 pessoas participando aqui da live. Eu vou abrir o chat para vocês, não sei se vocês